Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre, para contatos 020 7272 1010, repito, 020 7272 1010, e aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp. Ali você poderá nos enviar uma mensagem de texto com o seu nome, o nome de um familiar, um pedido de oração ou um problema que você esteja passando, e nós estaremos orando por você. Pois hoje, terça-feira, nós temos reuniões aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite, onde nós ministramos a cura divina sobre as pessoas, determinamos o milagre em suas vidas. Eu gostaria de lhe pedir que você, inclusive, preparasse aí um copo com água, pois no final dessa programação estarei orando e determinando que essa água se transforme num santo remédio para te curar, para te libertar de toda e qualquer tipo de influência do mal. Sim, eu vou estar orando e determinando que Deus venha fazer um milagre acontecer no seu corpo físico e também no espiritual. Prepare a sua água, pois nós vamos agora a um compilado de testemunhos e nós voltaremos com vocês logo após esse compilado de testemunhos, alguns testemunhos, para que você saiba o que é que vem acontecendo nas nossas igrejas todas as terças-feiras. Dona Maria Edith, o que aconteceu? O que aconteceu, dia 4 de março, eu senti uma dor muito forte no peito e fiquei sem ar. E indo ao médico, foi diagnosticado um aneurisma. Aneurisma, para quem não sabe, né, muitas vezes sobe para a cabeça, só que a minha foi para o abdômen. Então, o sangue espalhou pelo corpo e eu vendo um testemunho, né, eu falei, não, eu vou. Chamei uma amiga, ela está até aqui, a gente está vindo toda semana. A senhora viu um testemunho pela TV, chamou a amiga para vir. Chamei a amiga para vir. E eu ficando sentada ali, eu ficava de lado porque eu não conseguia sentar. Vinha na marra mesmo, mas hoje, graças a Deus, eu já estou fazendo tudo. Tudo que eu não fazia, eu faço hoje. Tá sadia, tá saudável. Saudável. E a aneurisma? Aneurisma agora fiz uns exames e vou esperar. Essa semana já vou receber o resultado. Mas a senhora, fisicamente falando, já não sente mais nada do que a senhora sentia? Nada do que eu sentia. O médico já tirou quase todos os remédios. Eu estou tomando o remédio da pressão. Funcionou sua fé? Funcionou. Não foi em vão? Não foi em vão. Amém, parabéns. Deus abençoe. Pastor, eu cheguei aqui hoje, aí tudo inflamado na minha coluna. O médico, ele chegou e falou para mim que não tinha jeito, que eu tinha que operar. Mas aí eu falei assim, não vou operar não, entendeu? Aí eu vim hoje pela primeira vez aqui, aí recebi a oração, aí saiu a dor. Saiu a dor? Saiu a dor. Não dói mais nada? Nada. Mexe o corpo do senhor aí. Aí, nada? Forte para Jesus, pessoal! Pois bem, como vocês puderam ver, Deus ele vem fazendo coisas extraordinárias no nosso meio, pois está escrito que ele já levou sobre si as nossas dores. No capítulo de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 4, diz aqui: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pois bem, talvez você seja uma pessoa que você vem lutando contra uma enfermidade, contra uma doença, você foi diagnosticado com uma doença incurável, você sofre com uma síndrome, um problema psicológico, emocional, mas só que você vem lutando no terreno, no âmbito físico.
E o que a Bíblia fala aqui é que o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Verdadeiramente. Então, para que esse verdadeiramente aconteça no seu corpo, você tem que lutar contra essa doença não somente no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Eu aconselho a você continuar obedecendo tudo que os médicos eles vêm dizendo para você fazer. Faça os tratamentos da parte física, mas também coloque o espiritual. Porque se você luta contra algo que é espiritual, no físico você é fraco. Mas quando você traz o espiritual para o espiritual, você se fortalece. E é isso que nós estaremos fazendo hoje. Aqui na nossa Catedral dos Milagres, nós estaremos ministrando a cura sobre todos aqueles que se encontram enfermos, fazendo-se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. E é isso que vai acontecer na sua vida. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. E se você ainda não fez, você deve acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali nos enviar o seu pedido de oração, como também através do e-mail centrodeajudauk@uckg.com, e eu estarei recebendo o seu pedido de oração e fazendo uma oração para que Deus ele venha fazer um milagre acontecer na sua vida. Eu sou uma pessoa que nasceu com um problema de alergia na pele. Esse problema durou até aos 3 anos, o que fez de mim uma criança muito nervosa. Por volta dos 4 anos que eu me lembro, eu comecei a ter muitos medos. Acordava com medo de estar na cama, com medo de bichos que me apareciam na cama. Eu via vultos na parede e depois a seguir, já pelos meus 7, 8 anos, esses vultos começavam-me a atacar. Quando eu conseguia descansar, que depois a partir dessa altura então eu deixei de dormir de noite, esses vultos vinham sobre mim para me estrangular. A minha mãe, aquilo estava já a tomar umas proporções muito grandes e como ela, já a minha avó, trabalhava com o espiritismo, então a minha mãe sempre foi muito agarrada a essa situação de ir a videntes, a cartomantes, e então começou a correr tudo e mais alguma coisa para que realmente eu fosse aliviada. Ela levava-me a vários sítios, todo o sítio que lhe diziam que podiam expulsar esses males que estavam dentro de mim, ela ia. Tive uma violação, fui violada por membros da minha família. Entretanto, eu comecei a namorar. Namorei durante 5 anos, ao fim de 5 anos fui traída, estava noiva para casar e desfiz o casamento. Fiquei muitíssimo mal e eu entrei em choque de tal forma que tive ataques de paralisação cerebral. Entretanto, casei. Casei precisamente com um amigo meu de casa, só que o meu casamento não foi um casamento normal, porque realmente a pessoa que eu gostava e que eu amava era a outra pessoa. O certo é que o casamento só durou 5 anos e meio. Foi do dia para a noite. Em muito pouco tempo o meu marido mudou radicalmente, ao ponto de chegar a casa absolutamente transtornado, de me querer matar. Eu tinha que andar a esconder as facas da cozinha, que ele ameaçava-me com isso, até que chegou uma certa altura que eu não aguentei mais e eu disse-lhe, ele queria me separar dele porque não queria essa vida para mim e muito menos para a educação dos meus filhos. Deixou-me tudo quanto tinha a pagar, dívidas de agiotas, dívidas de jogo. Nesse estado que eu estava, eu comecei a viver uma depressão muito grande. Tentei o suicídio por 3 vezes, para mim não tinha qualquer interesse viver. Depois, claro, comecei eu a entrar no álcool, comecei a meter-me no casino, eu saía do banco, pegava no carro e era bingo todos os dias. A parte espiritual começou a voltar, mas a voltar de uma maneira estrondosa, que eu comecei a ter visões como, por exemplo, eu vinha na caminhonete, eu vi o meu filho ser atropelado por um carro azul. Eu fui a correr para casa, quando cheguei lá o meu filho estava no hospital de Almada porque tinha sido atropelado por um carro. Até que eu fui recorrer a ver se alguém me ajudava, não é? Houve uma senhora que me disse, olha, vais ali, uma senhora que a senhora trabalha com esses espíritos e ela pode te ajudar. Comecei já a fazer trabalhos, só que não resultaram
E ela disse, não, você tem mesmo que desenvolver. A minha mãe de santo diz que não, eu tinha a morte em cima, além disso eu tinha espíritos em mim, entidades em mim que queriam desenvolver, que queriam trabalhar, e eu tinha que fazer a minha cabeça para dar autorização para eles trabalharem. Tudo eu obedeci, tudo eu fui fazendo conforme eles pediam, porque o desejo de melhorar a minha situação, até porque, entretanto, o meu filho foi para a escola e começou-se a drogar. Comecei a dar consultas, a fazer trabalhos ao cemitério, trabalhos na praia, trabalhos na mata, ia fazer trabalhos no lodo, ia fazer onde fosse preciso, eu já tinha autorização para fazer todos os trabalhos. Passados uns anos, já estava preparada e quando fiz a minha cabeça de mãe de santo fui autorizada a abrir o meu próprio terreiro. Nós fazíamos trabalhos, por exemplo, com bonecos, com fotografias, trabalhos que levam sangue. Eu fiz um grande trabalho num cemitério, que foi levantei mesmo, abri um caixão e coloquei lá o despacho, onde era para a pessoa morrer totalmente. A gente, na altura em que está, que vive no espiritismo, nós não temos consciência, ficamos sem consciência de que realmente estamos a praticar esse mal. E foi isso que me fez a mim pensar 2 vezes. Eu comecei a ver, ao fim de 11 anos, o meu filho estava nas drogas, cada vez pior. A minha filha deu-lhe uma depressão de tal ordem, fechou-se num quarto durante o ano. Eu fiz a última obrigação para o meu filho e a minha mãe de santo disse-me isto assim: o orixá da cabeça dele está a dizer que ele vai ser sempre um desgraçado na vida. Comuniquei à minha mãe que não ia mais, minha mãe de santo que não ia mais, que ia deixar, porque eu não via nada, então que ia procurar outro sítio para tratar do meu filho. Começo a sentir-me muito mal. E eu fui para o hospital e fiquei durante 1 ano inteiro internada no hospital. E então chamaram a minha mãe, chamaram o meu irmão e disseram que não havia nada a fazer. Levassem-me para casa porque não havia mais nada a fazer. Eu estava deitada na cama, a minha filha lembrou-se que tinha um rádiozinho que era do meu pai e foi ligar aquele rádio. Aparece um senhor a falar e a fazer uma oração e a falar se estivesse doente que podia ser curado. Ela começou a ligar a rádio todos os dias àquela hora para ouvir a oração. E eu ouvia e aquilo começou a ficar em mim. Eu pedi à minha mãe, oh mãe, leva-me a esse senhor, leva-me, eles dão uma morada aqui, leva-me. E a minha mãe disse, então queres ir, vais. Eu comecei assim, a sentir uma vontade de lutar. Passado uns meses, consegui começar a andar. A partir daí, eu lutei, o meu filho deixou as drogas, a minha filha que estava com uma depressão em último grau foi curada, eu da minha depressão fui curada, as minhas dívidas foram pagas. Eu criei uma paz incrível dentro de mim. E a principal bênção que eu recebi foi Deus estar comigo. Deus me aceitar tal e qual como eu era. Eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi o Espírito Santo e a minha vida foi transformada radicalmente, de dentro para fora. Hoje eu sou feliz de verdade. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 19h30.
em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé nesse momento. Nós nos apresentamos, meu Pai, diante do Senhor nessa fé, crendo que o Senhor ouve e responde às nossas orações, pois o Senhor mesmo disse que onde estiver 2 ou mais em teu nome, ali o Senhor estaria. E eu tenho a certeza que, meu Pai, essas pessoas que participam conosco dessa programação, nesse momento, segurando em suas mãos esse copo com água, essa garrafinha com a água, meu Deus, elas creem no que nós estamos fazendo. E eu te peço que o Senhor venha nesse momento agir, meu Pai, nesta água, agir na estrutura dessa água, fazer com que não haja ali somente, meu Deus, o H2O, mas que também haja o teu poder curativo, o teu poder libertador. E quando nós bebermos desta água, que aqueles que se encontram em meio a enfermidades, doenças incuráveis, essa pessoa que se encontra agora, meu Pai, sofrendo com esse reumatismo, sofrendo com essa dor crônica, foi diagnosticado, meu Deus, com esse câncer, com esse tumor, essa pessoa que vem passando por hemodiálise, meu Deus, pois a diabetes tomou conta, o nível de glicose no sangue, meu Pai, está descontrolado. Só o Senhor pode fazer algo para mudar essa situação, esse problema renal, esse problema no fígado, meu Deus, essa pessoa que sofre com essa, meu Pai, com essa osteoporose. Eu te peço que o Senhor venha nesse momento tocar na vida dessa pessoa que percebe que existe algo espiritual lhe atacando, ela não consegue dormir durante a noite, sofre, meu Deus, com os pesadelos, ela sofre, ela vê coisas, ela vê visão de vultos, ela ouve vozes do além. Eu te peço que o Senhor venha nessa hora consagrar, abençoar esta água, e quando nós bebermos, o doente seja curado, e aquele que vem sendo oprimido seja liberto, seja livre, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro aqui agora pelo Eduardo Ramos, lá de Vila Valério, meu Pai, que pede oração, meu Deus, pelo seu irmão, que o Senhor venha dar força, dar saúde, para que ele venha ser curado da doença que ele enfrenta. Vai lá, visita, meu Deus, o irmão do Eduardo Ramos. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha tocar na vida dele, de maneira que essa doença venha sair e ele possa ter saúde. Eduardo, beba da água aí agora e receba um milagre. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora um milagre ele acontece na vida do Eduardo, do seu irmão, e o mesmo também acontece na sua vida. Mas eu gostaria de lhe convidar a estar conosco já neste domingo, aonde nós teremos reuniões aqui na nossa Catedral dos Milagres. Às 7h30 da manhã o pastor Álvaro estará com vocês e eu estarei às 10 horas da manhã ministrando uma bênção toda especial sobre você e a sua família. Eu gostaria que você estivesse conosco. O nosso endereço é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX é o nosso código postal, e você poderá participar conosco nesses horários já mencionados. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.